Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dório. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Boa tarde aí a todas e todas que estão nos assistindo. Hoje, 11 de março de 2022, sexta-feira. Uma sexta-feira triste para nós, né, Hélio? Perdemos um amigo, um colega, um grande profissional. A gente já tinha comentado sobre o seu estado de saúde alguns programas atrás e, infelizmente, faleceu. Orlando Brito. Você conviveu muito com ele, Hélio? Negrão, de certa forma, convivi bastante, viu? Assim, eu conheci o Brito, na verdade, o Brito era garoto ainda. Nós estudamos no mesmo colégio aqui em Brasília, o Dom Bosco. Estávamos fazendo ginásio. O Brito é da minha idade, ele nasceu em fevereiro, eu nasci em novembro do mesmo ano. Então, e a gente, inclusive, ganhamos um campeonato o colégio tinha aqueles campeonatos de futebol, né? Era nosso vício era o futebol, e nós ganhamos um campeonato pelo Fluminense, que não era nem o meu time, nem o time dele, mas era o nosso time no colégio, e nós éramos do mesmo time. Depois eu reencontrei o Brito, já ele como fotógrafo, e eu iniciando, ele começou antes de mim a carreira, mais novo. Então, aí convivemos muito, trabalhamos na Veja ao mesmo tempo. Eu não lembro se teve outro, mas ele sempre foi muito próximo, muito amigo nosso, foi da diretoria do sindicato, uma das diretorias que nós ganhamos. E, ultimamente, eu encontrava sempre com o Brito Negrão nas manifestações, porque ele ia lá, Verdade. fotografava manifestações e depois mandava foto para a gente. Ele sempre foi muito gentil, muito solidário, mandava as fotos que ele fazia da gente lá nas manifestações. Ele fez aquela foto da Madalena e da Mader segurando uma rosa, entregando no tanque, não sei se você lembra disso, Lembro, quando lembro. uma mobilização de tanque, foi ele que fez aquelas fotos. É uma perda enorme, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. O Brito era um dos maiores fotógrafos. Nós perdemos em pouco tempo três fotógrafos grandes, viu, Negrão? Há poucos dias morreu aqui o Dida Sampaio, tem acho que 2 semanas, e morreu no Rio o Erno Schneider, quer dizer, que também é um grande fotógrafo. Então, nós perdemos, assim, em poucos dias, três grandes fotógrafos brasileiros, mas o que eu tinha relação pessoal mesmo, além da contato profissional, era o Orlando Brito. Realmente é uma grande perda. Uma grande perda. Conheci Brito muitos anos atrás também. Depois nós estreitamos os laços quando eu fui secretário de comunicação do governo de Blário Maggi, e nós contratamos a agência dele para cobrir as vindas do governador e dos secretários aqui em Brasília. Estreitamos nossas relações, descobrimos que éramos fãs do Papete, grande percussionista. Dá uma furadeira aqui no meu prédio, aqui atrapalhando. Mas o grande percussionista maranhense Papete, descobrimos que éramos fãs do Papete e que iríamos tomar uma cachaça ouvindo Bandeira de Aço, que era a grande obra de Papete. E, infelizmente, não tivemos tempo de fazer isso, fomos protelando vários momentos, várias vezes este momento que a gente tinha combinado tanto. Mas vamos, então, para a nossa pauta de hoje, né, Hélio? O Hélio vai continuar analisando as repercussões da guerra aqui no Brasil, com o aumento do combustível e a preocupação com a falta de fertilizantes, né? A economia aí tendendo a piorar diante dessa situação, e com a possibilidade de aumentar a exportação de alimentos. Depois ele vai falar também numa pesquisa do IPESP, que foi divulgada hoje. Bolsonaro tem um leve crescimento, né, e que tem dados interessantes que o Hélio vai trazer para a nossa análise. E no baú, o Hélio vai falar, rememorar a invasão da República Dominicana em 1965, da qual os Estados Unidos organizou a invasão e teve a participação do Brasil. Hélio, ontem a gente viu um episódio que eu pessoalmente eu não via há mais de 30 anos, né? Essas grandes filas nos postos.
Negrão, eu vi também, porque ontem eu saí à noite, eu fui à casa de um amigo para a gente conversar, e na volta eu vi os postos com filas enormes. Por sorte, eu tinha completado o tanque na véspera, então não tive problema, mas filas enormes. A guerra chegou ao Brasil, né, Negrão? Nós falamos no último programa que essa é uma guerra de tipo novo, é uma guerra diferente, é uma guerra que tem um teatro militar na Ucrânia, mas que atinge o mundo inteiro, principalmente devido às sanções patrocinadas pelos Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, Japão, os países chamados do mundo ocidental. Essas sanções afetam profundamente a economia da Rússia, mas afetam os próprios países que sancionam e afeta os países que têm mantido uma posição neutra em relação ao conflito, como é o caso do Brasil. É inevitável, é inevitável. O mundo hoje é globalizado, as cadeias de produção são globalizadas, o comércio internacional. Então, no momento em que você tem problemas no petróleo, no gás da Rússia, você tem problema nos combustíveis no mundo inteiro. É isso que nós estamos vendo. Agora, esse preço já estava, esse valor da gasolina aqui já estava represado, né? Gasolina, diesel. Então, apenas a guerra acelerou um processo que já era grave. A gente já estava vendo como estava havendo o aumento dos combustíveis no Brasil nos últimos meses. Houve uma contenção recente e agora explodiu de novo. Mas vai piorar, a tendência é piorar. E o Brasil tem um outro grave problema, que é com os fertilizantes, como você falou. Por quê? Porque a Rússia e a Ucrânia são grandes produtoras de fertilizantes que são comprados pelo Brasil. E essas exportações agora vão ser interrompidas e o Brasil não tem produção suficiente, até por descaso, né? Nós vimos recentemente a senadora Simone Tebet denunciando aí que havia uma fábrica de combustível em Mato Grosso e o governo não ligou para a fábrica e está privatizando. O preço do combustível tem inúmeras causas, a gente sabe do problema da venda das refinarias, aí que leva à importação. A Petrobras deixou de ser uma empresa pública para ser uma empresa de interesses privados, preocupada com seus acionistas, não com a população brasileira. É uma série de fatores que não dá para analisar todos. Mas é a guerra chegando. Agora, ao mesmo tempo, Negrão, há uma oportunidade. A oportunidade qual é? A Ucrânia e a Rússia vão agora ter dificuldade em vender alimentos, em exportar alimentos. A Ucrânia é um grande produtor de cereais, de produtos alimentícios. E o Brasil, então, se organizar bem para isso, se conseguir organizar a produção e organizar as vendas, o comércio internacional, pode se aproveitar dessa oportunidade de vender mais alimentos a outros países. É uma das nossas muitas contradições. O Brasil é um grande produtor de alimentos e é um país em que há fome, é um elevado índice de pessoas que sofrem a fome mesmo, a fome em seu sentido literal, né? Não é a vontade de comer, é a fome. E essa é uma contradição, porque, na verdade, o agronegócio ele produz muito pouco alimento, o agronegócio produz soja, o agronegócio produz milho, e produz isso para alimentação de animais, para segurar a pecuária, né? Então, toda uma distorção também na produção agropecuária do Brasil, que beneficia apenas grandes empresas e não beneficia a população. Quem salva o alimento, como a gente viu ali naquele ato da terra, sendo dito várias vezes, é a agroecologia, é o pequeno agricultor, é a agricultura familiar. Esses é que produzem alimentos, não é o agronegócio. O agronegócio produz soja, produz alguns alimentos, mas não exporta. Bom, também é outro assunto muito complexo que não daria para a gente falar hoje. Mas é isso aí, Negrão. A guerra está aí, vai levar um aumento da inflação, vai levar um aumento dos preços, naturalmente, e Bolsonaro, de olho nas eleições, está tentando se segurar. Hoje ele teria uma reunião para tratar do problema dos fertilizantes. Ontem ele, numa atitude bastante demagógica, foi para o aeroporto esperar os refugiados brasileiros e alguns ucranianos, os que vieram da Ucrânia em aviões da FAB,
Eles não tinham que vir a Brasília, eles podiam ter sido levados direto para os seus estados, mas aí, claro, tinha que ter a demagogia aqui em Brasília, o presidente lá com a sua excelentíssima esposa indo para o aeroporto para fazer demagogia. Mas Bolsonaro está aí às voltas com uma eleição complicada dentro desse quadro econômico que nós estamos vivendo hoje, né? Em decorrência dos efeitos da pandemia, em decorrência da guerra, é verdade, mas em grande parte em decorrência da incompetência do governo dele de administrar o país de um jeito certo e tocar a economia de um jeito certo. Bom, e essa pesquisa, Hélio, pesquisa IPEP teve um leve crescimento em Bolsonaro, mas nada que ameaça aí que, enfim, possa colocá-lo como ameaçando a candidatura de Lula, porque na pesquisa o Lula parece que se consolida aí, né? Como é que você avalia isso? Lembrando que você sempre ressalta, com toda razão, que pesquisa é coisa de momento, né? É o cenário agora, não significa, enfim, serve para traçar estratégias, fazer análise do que está acontecendo, projetar futuro, exatamente isso. Como é que você viu essa pesquisa do IPESP? Negrão, essa pesquisa, um ponto positivo que eu vejo nessa pesquisa é que ela confirma uma tendência que já se observa há algum tempo em outras pesquisas, de uma recuperação do Bolsonaro. O Bolsonaro recuperando um pouco tanto a sua popularidade, a aprovação do governo, como melhorando um pouco o seu índice na pesquisa. É pouco, muito pouco. Às vezes, nesse caso da pesquisa do IPESP, que eu considero uma pesquisa confiável, no caso do IPESP está dentro da margem de erro, então é absolutamente relevante. Mas mostra um viés, mostra uma tendência. Eu acho bom para tirar da cabeça de muita gente que essa eleição já está resolvida, porque a eleição não está resolvida. A vitória do Lula não é tranquila. Como você disse, vai acontecer muita coisa até a eleição, inclusive uma campanha eleitoral que promete ser pesada, que promete. E o Bolsonaro tem o que os políticos falam, tem a caneta. Ele é o presidente, ele pode manobrar, articular, fazer muita coisa em torno disso. O que a pesquisa mostra é assim, é que Lula tem 43 no primeiro turno e Bolsonaro tem 28. Bolsonaro subiu de 26 para 28, 2 pontos percentuais, numa pesquisa cuja margem de erro é 3 pontos percentuais. Então, é irrelevante, mas é uma tendência, porque, ao mesmo tempo, ela mostra uma melhora na avaliação do Bolsonaro. Né? Em janeiro, o negativo para o Bolsonaro estava em 55, baixou para 52. O positivo era 23, aumentou para 27. Então, a própria avaliação do governo está melhorando. O que é isso? Pode ser o auxílio emergencial, pode ser uma postura em relação à guerra. A pesquisa avalia que o brasileiro quer ser neutro nessa guerra. Ele acha que a Ucrânia é mais boazinha do que a Rússia, mas ele quer a neutralidade do Brasil, ele não quer o Brasil se miscuindo numa guerra que não é sua. Né? E a rejeição do governo, que era 64 a 25, passou para 63, 32. Quer dizer, 63 acho o governo ruim ou péssimo, 32 acho o governo ótimo bom. Era 25. Há 2 meses atrás era 25. Então, está havendo uma mudança. Auxílio emergencial pode ser uma outra interpretação que se faz, é que no momento em que o Moro se lançou candidato, o Moro trouxe votos que seriam anti-Lula, anti-esquerda e Bolsonaro. Bolsonaro arrependido. Mas no momento em que Moro não deslanchou e não dá indícios de que possa deslanchar, parte desses eleitores voltou para Bolsonaro, porque a preocupação principal deles é derrotar o Lula, é derrotar a esquerda. Não é tanto quem é que vai derrotar, é derrotar o Lula e a esquerda. Então, é um movimento que pode ter acontecido. O Ciro, que tinha 7, passa para 8, o Moro continua com 8. Ou seja, tudo igual, não mudou nada em relação às pesquisas anteriores do IPESP. Agora, mostrou esse viés de subida e uma avaliação melhor do governo. Agora, o que eu queria observar, Negrão, acho que é interessante a gente observar isso.
Eu acho que o Lula chegou no teto do primeiro turno. Ele está aí. Você vê o seguinte: o Lula, quando você coloca a pesquisa espontânea, está com 36%. É altíssimo, é um nível altíssimo para a espontânea, intenção espontânea de voto. E Bolsonaro está com 26%, também é muito alto. Aí, quando você vai para a estimulada, o Lula está com 43, muito perto a espontânea da estimulada. Geralmente é uma distância maior entre a espontânea e a estimulada. E Bolsonaro, 26 para 28. Ou seja, esse voto é firme. O voto de 36 a 44 no Lula é um voto que dificilmente vai mudar. E o voto do Bolsonaro também dificilmente vai mudar nesse percentual. Bom, aí o que acontece? Nós vamos para o segundo turno. Aí o Lula só um pouquinho, voltando aqui um pouco. O Bolsonaro está com 28 na espontânea. Não, 26 na espontânea. 26 na espontânea e 28 na estimulada. Na estimulada. Não, então 26 na espontânea. O Lula está na espontânea com 36. 36. Então você tem 10 pontos aí, né? E 43 na estimulada. Há risco aí, né? Se você contar a margem de erro, essa situação ela fica, inclusive, mais complicada, né? É um risco, mas o risco que existe, na minha opinião, é mais político do que eleitoral. Porque, mesmo que Bolsonaro empate com Lula no primeiro turno, vão os dois para o segundo turno. E a tendência no segundo turno é altamente favorável ao Lula. O Lula ganha de 53 a 33 do Bolsonaro. Então, você vê que o Lula aumenta mais de 10 pontos e o Bolsonaro aumenta 5 pontos no segundo turno. Então, assim, a não ser que haja uma reviravolta muito grande, o Lula, mesmo que Bolsonaro diminua, o primeiro turno é o primeiro turno, não é o resultado final. Vai ter segundo turno. E aí o Lula ganha facilmente do Bolsonaro, como ganha de qualquer outro dos candidatos. E o único que também ganha do Bolsonaro no segundo turno eventual é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes também ganha do Bolsonaro no segundo turno. Então, você vê que há uma tendência anti-Bolsonaro no segundo turno. O que eu digo é o seguinte: o risco é, claro, tem que estar cuidado. O Lula não ganhou a eleição ainda, Bolsonaro pode crescer mais ainda. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, o risco é político, Negrão. Aí que eu quero chegar. O risco é político. Por quê? Porque Bolsonaro, vamos repetir pela enésima vez, Bolsonaro prepara a resistência ao resultado da eleição se ele perder. Está muito claro isso. Fraude, urna eletrônica, a esquerda não pode voltar, são os ladrões voltando. Bolsonaro vai. E se essa diferença no primeiro turno for pequena, ele vai resistir já no primeiro turno para o segundo. Eu acho que ele vai tentar evitar a realização do segundo turno. Se a diferença for muito grande, ou se Lula crescendo, aglutinando mais, vencer no primeiro turno, aí reduz o risco político de uma resistência do Bolsonaro. O risco existe sempre, mas ele tem diversos graus. Então, eu digo assim, o risco hoje é mais político do que eleitoral, por essa postura do Bolsonaro. Agora, vai Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Lula ganha, Bolsonaro vai fazer a resistência também. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: a eleição termina no final de outubro, a posse é 1º de janeiro. Então, durante os meses de novembro e dezembro, Bolsonaro continua sendo presidente da República e comandante-chefe das Forças Armadas. Esse é um dado que eu acho relevante, porque as Forças Armadas têm aquela história da disciplina, obedecer aos comandos, e ele será o comandante-chefe das Forças Armadas. E há nas Forças Armadas hoje, eu não sei responder, há nas Forças Armadas hoje uma resistência necessária a uma ordem inconstitucional do Bolsonaro? Mas essa ordem constitucional é possível criar. Caos no país, situação de emergência, estado de sítio. Isso se cria. Quem está no poder e quem tem as Forças Armadas cria essas situações facilmente. Então, nós estamos correndo, na minha opinião, Negrão, um grave risco político com esse crescimento do Bolsonaro nas eleições, né? nas pesquisas, desculpe. Mas o Lula continua na frente. Agora, o PT tem que acordar para as duas situações: a eleição
não está ganha, e o Lula sabe disso. Tanto não sabe disso que ele continua nessa tentativa de ampliar o apoio dele, inclusive caminhando para apoios da direita. O Lula sabe, mas tem também um risco político. A esquerda bobear, ela vai ser engolida não pelas urnas, ela vai ser engolida por um golpe bolsonarista, fascista, com apoio das Forças Armadas. Eu espero que isso não aconteça e acho até muito difícil que aconteça, mas é um risco de conflagração no país real. Pedir desculpas aqui aos nossos espectadores, está tendo uma obra aqui no prédio, mas vamos para o Baú do Hélio. No Baú do Hélio de hoje, ele vai rememorar a invasão da República Dominicana, porque na verdade foi uma invasão norte-americana, né? Mas sobre as asas da OEA, não é isso, Elidório? Negrão, ano 1965. Aí você sempre pergunta onde é que eu estava. Devia estar em casa, no colégio, porque eu tinha 14, 15 anos. Eu tinha 14 anos. Mas eu lembro bem. Essa aí eu lembro bem, que eu acompanhei bem, porque na minha cabeça, a minha geração, Negrão, ela cresceu ouvindo muita história sobre a Segunda Guerra Mundial, porque nós estávamos muito próximo da Segunda Guerra Mundial. Ainda era uma coisa recente, então tinha muita história, tinha muito filme, tinha seleções do Reader's Digest contando até as piadas de caserna na Segunda Guerra Mundial. A gente cresceu muito com aquele negócio de que a guerra seria inevitável. Era criança, né? Não tinha capacidade de uma análise. Mas vai ter guerra, a guerra faz parte do mundo. Já teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial teve a Guerra da Coreia. Então, assim, vai ter guerra. Então, eu me lembro que quando falaram que o Brasil ia para uma guerra, aquilo me impressionou bastante, eu passei a acompanhar. O que foi isso? Os Estados Unidos já tinham invadido e ocupado a República Dominicana de 1916 até 1924. Já tinha havido isso. Invadiu e ocupou mesmo. O país estava muito conflagrado, eles foram lá para fazer a paz americana, né? Mas isso aí aconteceu no governo do Lyndon Johnson, que assumiu a presidência dos Estados Unidos com a morte do Kennedy, com o assassinato do Kennedy, né? Então, era um governo democrata, do Lyndon Johnson. O que aconteceu, Negrão, foi o que acontece sempre. A diferença que houve é que tinha havido um golpe militar no Brasil um ano antes, em abril de 64. E esse golpe mudou radicalmente a política externa brasileira. Era uma política externa independente, que tanto o Jânio, o Juscelino, o Jânio e o Jango tinham mantido, para uma política totalmente alinhada. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Tinha havido o ditador da República Dominicana, esse era um ditador sanguinário, Rafael Trujillo, ele foi assassinado em 1961. E aí teve uma eleição depois e se elegeu um político dominicano chamado Juan Bosch, que era de esquerda. Ele se elegeu, tomou posse e começou um governo mais à esquerda na República Dominicana. Ora, os Estados Unidos sempre preocupados com a sua segurança. Granada não foi uma ameaça depois. A República Dominicana ali era considerada uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, principalmente por causa de Cuba. Já existia Cuba. A República Dominicana está ali ao lado de Cuba. Então, o que aconteceu? Foi 7 meses, foi derrubado. 7 meses, deram um golpe, a direita dominicana deu um golpe, derrubou o Juan Bosch, que assumiu lá um general chamado Uessim, sobrenome repetido. Depois ele montou um triunvirato com civis para governar o país, mas um coronel, Francisco Camanho, que ficou muito conhecido na época, ele se revoltou contra o golpe, fez uma reação ao golpe e ao triunvirato que estava dirigindo a República Dominicana sem ter passado por uma eleição. Ele se rebelou para restaurar o Juan Bosch no poder. Isso foi no dia 24 de abril de 65. Ora, o que aconteceu, Negrão? Isso foi no dia 24. No dia 28, os Estados Unidos invadiram a República Dominicana. Primeiro, eles alegaram que iam retirar os cidadãos americanos. Como sempre se alega isso, né? Vamos retirar os cidadãos americanos. Mas invadiram.
Para dar mais legitimidade a essa invasão, os Estados Unidos acionaram a Organização dos Estados Americanos, que já tinha expulsado Cuba, e era uma organização, como é até hoje, totalmente submetida aos Estados Unidos, e criou uma força interamericana de paz. E o Brasil, Negrão, foi lá alegremente compor essa força americana de paz, o Brasil dos ditadores, do Castelo Branco, da política externa alinhada aos Estados Unidos. Então, a invasão da República Dominicana, olha só, Negrão, a República Dominicana tinha 5 mil militares. As Forças Armadas da República Dominicana eram 5 mil. 42 mil militares americanos invadiram a República Dominicana. A eles se somaram 1.130 brasileiros. 1.130 brasileiros. E depois mais alguns poucos, não tanto quanto o Brasil, mas militares de Honduras, Paraguai, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica. Eles montaram uma chamada Força Interamericana de Paz, que era muito menor do que a americana, para ir lutar. E aí, Negrão, nós tivemos aqui no Brasil a imprensa, essa nossa briosa imprensa brasileira, exaltando a ida dos soldados brasileiros para a República Dominicana, como se fosse assim um reconhecimento da importância do Brasil, como tinha sido a ida da FEB para a Itália, para lutar contra os fascistas e nazistas na Itália. Então virou assim, quase que o Brasil vai para a guerra. Isso aí me impressionou muito naquela época, que eu não imaginava o Brasil indo para uma guerra, ainda mais uma guerra contra a República Dominicana, uma ilha lá no Caribe. Por quê? Porque a esquerda estava ameaçando tomar o governo. Os Estados Unidos perderam 44 militares, o Brasil não teve nenhum morto, teve só feridos. Na República Dominicana morreram 2 mil militares, né, do Exército, das Forças Armadas Dominicanas. Nas forças chamadas Interamericanas de Paz, morreram 20 pessoas, 20 militares, mas nenhum brasileiro. Mas 1.000 civis foram mortos nessa invasão. 1.000 civis dominicanos. Você vê que a gente sempre fala das perdas civis. É o chamado dano colateral, né? O dano colateral, que acaba morrendo civis que não tem nada com isso quando há uma ação desse tipo. Aí, Negrão, eu falei da Força Americana, foram 41 navios mobilizados para invadir a República Dominicana. 41 navios americanos. Aí isso aí durou um tempo, quando chegou em 60, começou em 65, em agosto de 65 houve uma trégua e resolveram fazer umas eleições. Aí o Juan Bosch concorreu à eleição contra o candidato da direita, Joaquim Balaguer. Só que os Estados Unidos lá dentro, os Estados Unidos como força de ocupação. Se teve fraude ou não, o fato é que não teve uma campanha limpa. E o Balaguer ganhou a eleição. E esse Balaguer foi o novo ditador da República Dominicana. Ele governou de 66 até 78. Depois ele saiu e voltou e governou mais 10 anos, de 86 a 96. Um cara de extrema direita, um cara péssimo em todos os sentidos, com apoio dos Estados Unidos. E, para terminar, Negão, só um detalhe interessante. Eu não sabia, eu descobri isso quando eu fui dar uma olhada no material para falar dessa guerra. Em 2016, a Organização dos Estados Americanos se reuniu e fez uma reparação à República Dominicana, pediu desculpas por a OEA ter chancelado a invasão da República Dominicana em 65. A invasão da soberania, o ataque à soberania da República Dominicana e a intervenção nos negócios internos da República Dominicana. Pediu desculpas, a OEA pediu desculpas à República Dominicana. E o Brasil foi cúmplice disso. Né? O Brasil da ditadura militar, em 1965, foi cúmplice dessa invasão e intervenção nos assuntos internos da República Dominicana. Então, você vê que, se a gente for, eu não vou mais ficar falando, mas se você for falar das invasões americanas pelo mundo, Negrão, pelos bombardeios, os Estados Unidos ficar agora criticando a Rússia, como eu sempre digo aqui, de uma hipocrisia monumental, né? De uma hipocrisia monumental, porque a Rússia está fazendo o que eles sempre fizeram, Então, a Rússia,
que eu condeno, está fazendo isso, ela está fazendo o que os Estados Unidos sempre fizeram. Os Estados Unidos agora dando um paladino de defesa, defensor do direito internacional, defensor dos cidadãos civis, de um país que está tendo sua soberania invadida. Isso é hipocrisia pura, Negrão. Exatamente, Alidani. E nós vamos continuar com essa série, né? A série da hipocrisia norte-americana. A gente termina aqui nosso bate-papo com o Hélio de hoje. Obrigado, Hélio. Sexta-feira hoje, né? Um grande dia para todos nós, que vamos descansar amanhã. E voltamos na segunda-feira. Agradecemos você aí pela audiência. Se você estiver aqui na TV 61, se inscreva no nosso canal, dê o joia, compartilhe aqui o nosso programa, Bate-Papo com o Hélio. E na TV 247 o pessoal já ultrapassou os 800 mil e está avançando para 1 milhão. Vamos dar aquela força para a gente fortalecer o grande canal que luta pela democracia brasileira, TV 247 e o site Portal Brasil 247. Um abraço aí para vocês, todo mundo. E mais uma homenagem ao Orlando Brito, né? Orlando, querido, a gente vai ouvir Bandeira de Aço. Espero que do meu lado seja daqui a muitos anos, mas a gente vai se encontrar para ouvir Bandeira de Aço lá no céu. Um abraço a vocês.